Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito importante. Eu não sei se você já se deparou com pessoas que estão em total descrédito com a igreja. É isso mesmo. Infelizmente, cresce um número cada vez maior de pessoas desigrejadas, pessoas que não querem nem ouvir falar sobre igreja. Mas eu não sei se você sabe, ainda assim, Deus quer usar a igreja para que nós possamos ser abençoados. E eu quero falar sobre esse assunto com você. Então fique ligado nesse vídeo, assiste essa mensagem e deixe Deus falar com você. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 4, o apóstolo Paulo vai tratar sobre o assunto da divisão. Repare que Paulo aqui vai mostrar e vai dizer assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Paulo desenvolve 3 assuntos básicos nos 4 primeiros versículos do capítulo 3. E ele faz isso com muita sabedoria, porque ele tinha diante dele uma igreja que ele sabia que era uma igreja complicada, mas ao mesmo tempo Paulo entendia o valor e a importância da igreja. Cabe a mim uma dúvida: poxa, se Paulo sabia que era aquela igreja tão complicada, mas ele sabia que era uma igreja que Deus queria usar, o que fazer diante disso? Paulo entendia, e isso todos nós precisamos de entender, que a igreja ela está em constante construção, em constante reforma. E então ele trata sobre 3 assuntos muito importantes. A primeira coisa que nós precisamos de entender para que os nossos olhos sejam desvendados, para que o nosso coração seja ministrado por Deus, é: toda família tem defeito. É difícil ouvir isso, não é verdade? Mas é. Paulo inclusive aponta os defeitos daquela igreja. Ele disse: gente, olha, eu nunca pude falar com vocês como espirituais, eu sempre tive que dar leitinho para vocês, porque vocês não estavam prontos, e pelo visto ainda não estão. Paulo identifica claramente que existia um problema: aqueles irmãos não estavam ainda maduros na fé. Infelizmente, acontece muito no nosso meio. Na família existem pessoas de diferentes caminhadas, uns desenvolvidos, mais desenvolvidos, outros não, mas é família. A segunda coisa que me chama a atenção aqui é que, apesar dos erros, Paulo não passa a mão neles. Paulo inclusive diz que eles estavam sendo como mundanos. Então a segunda coisa que nós precisamos de observar é que, apesar de sermos uma família que tem erros, nós não podemos permanecer no erro. E essa é uma palavra muito poderosa para mim e para você. Mesmo você que talvez esteja longe de uma igreja, não queira mais frequentar um grupo cristão, você precisa de entender que eu e você precisamos que as mudanças elas não surjam a partir do outro, mas a partir de nós mesmos. E como a gente pode fazer isso? Olhando para nós mesmos, reconhecendo as nossas falhas. E Paulo aponta, não para que eles pudessem vê-lo como um juiz, mas Paulo estava ali mostrando o que eles estavam errando. Paulo está dizendo assim: gente, vocês não estão percebendo que há inveja e divisão. Paulo dá nome aos erros. E é exatamente isso que nós precisamos de fazer. Para que essa igreja que está em construção possa melhorar, nós precisamos, em segundo lugar, reconhecer os nossos erros e mudar. A terceira coisa e última que me chama a atenção está no verso 4. Paulo está dizendo que, como família de Deus, nós não podemos simplesmente viver no nosso mundinho, no nosso gueto. E ele faz isso como? Quando ele diz: pois quando alguém diz que eu sou de Paulo, outro de Apolo, vocês não estão sendo mundanos? Em outras palavras, gente, essas divisões é um sinal claro que vocês ainda não desenvolveram na fé, ou seja, vocês estão como pessoas que não têm Deus. Essa triste realidade que Paulo apresenta aqui é uma realidade muito presente. É muito comum nas igrejas, nos ambientes cristãos, muitas vezes, ao invés de nós sermos pessoas que abraçam, que inserem as pessoas, nós nos subdividimos em grupinhos. É óbvio que somos pessoas que gostam de termos afinidade, mas não podemos nos fechar em grupos, defendendo uns: eu sou de Apolo,
ou eu sou de Paulo. Ei, para com isso. Para com isso, que você ao ouvir essa mensagem seja despertado e que os seus olhos se abram e você perceba, gente, eu preciso pensar e agir diferente. Eu preciso de ser essa igreja diferente. Eu preciso de ser essa pessoa diferente. Eu não quero mais ficar no meu mundinho fechado. Pelo contrário, eu quero me abrir para outras pessoas, para que os outros se sintam partes. Por isso, essa família que está em construção e que está em constante mudança precisa enxergar que para que eu e você possamos mudar, nós precisamos abrir e não viver somente no nosso mundinho. Paulo está dando, então, 3 dicas importantes nessa família, nessa igreja que está em construção. A primeira é que nós possamos estar cada vez mais entendendo que família tem defeito. Segundo, que a família precisa de consertar e prosseguir e assumir os seus erros. E terceiro, não podemos viver no nosso mundinho. Se eu e você entendemos muito bem essa mensagem, nós conseguiremos dar mais um passo para essa igreja, para essa família, que sim, está em construção, mas que quer constantemente viver mudanças. Que essa palavra seja para você e que você viva hoje aquilo que Deus tem para a sua vida como igreja, como família.